Olá, bem-vindos à atualidade informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Antena de Soldado traz os seguintes destaques. Mais um grupo de oficiais, superiores, subalternos e sargentos passou a condição de reserva no Batalhão de Infantaria de Chimoio e Manica. Marinha de Guerra de Moçambique lança ao mar 2 novas embarcações rápidas doadas recentemente pelo governo da Índia. Centro de Instrução e Formação de Montepuez vai aumentar a capacidade de formação de prestadores internos de matérias. Navio de apoio francês escala Maputo no âmbito da consolidação das relações bilaterais entre Moçambique e França no domínio marítimo. A visita do navio francês Champlain A623 durou 3 dias e tinha como objetivo renovar e estender as relações bilaterais entre Moçambique e França no domínio marítimo. A delegação francesa foi recebida pelo chefe do Estado-Maior da Marinha de Guerra de Moçambique, Comodoro Inácio Vaz, e inspetor do mesmo ramo militar, Comodoro Bernardo Nchokomala. Durante a sua escala ao porto de Maputo, o navio de apoio francês escolheu a bordo estudantes do 13º curso de formação de sargentos e 4º curso de formação complementar daquela classe, visando obter conhecimentos práticos. 3 oficiais da Marinha de Guerra de Moçambique também fizeram parte da tripulação do navio, tendo navegado algumas milhas até a boia de espera. O Comodoro Inácio Vaz congratulou-se com a iniciativa das 2 marinhas, enquanto o adido adjunto da Embaixada Francesa enaltecia o espírito de cooperação na área marítima envolvendo as forças navais dos 2 países. Recebemos, como bem disse, a visita do navio Champlain, da Marinha Francesa, no âmbito da cooperação bilateral que existe entre Moçambique e a República da França. Também está enquadrado no domínio da segurança marítima. Como já se sabe que a Marinha Francesa tem uma base ao longo do canal de Moçambique, e este navio que visitou o nosso país parte exatamente da Ilha de Reuniões, onde a França tem uma sua base militar. Escala de rotina, porque estavam vindo de Durban, agora vão voltar para a Ilha da Reunião, e é só para abastecer, para descansar um pouco a tripulação. E poder, como foi organizar algumas coisas, teve uma visita de 30 sargentos da escola de Boane ontem, e agora vamos embarcar 3 oficiais da Marinha moçambicana para sair com o barco e navegar um pouco com ele. Depois eles voltam com o prático. Capitão-Tenente Valério Galani, responsável pelo treino operacional no ramo, entende que o intercâmbio permitiu fortalecer as unidades da Marinha de Guerra de Moçambique. Falar da navegação que nós tivemos foi boa. Primeiro dizer que aquela navegação é uma navegação de cortesia. É um princípio que temos quando recebemos navios. No final temos que fazer um acompanhamento até a boia de espera, e de lá nós regressamos. Recentemente, o governo francês, através da sua Marinha de Guerra, entregou uma cozinha de campanha à sua congênere de Moçambique, que foi integrada em operações contra terroristas em Cabo Delgado. Ainda no contexto da cooperação, a Marinha de Guerra de Moçambique lança ao mar 2 embarcações rápidas doadas recentemente pelo governo da Índia no contexto da fiscalização das águas territoriais e combate ao terrorismo. Uma delegação indiana, chefiada pelo vice-conselheiro de Segurança Nacional da República da Índia, Sr. Vikram Misri, visitou esta semana o ramo da Marinha de Guerra de Moçambique. O objetivo era testemunhar o lançamento ao mar de 2 lanchas rápidas interceptoras T-310 e T-311, doadas recentemente pela República da Índia e que se encontravam ancoradas na Ponte Cais de Maputo. Vikram Misri e sua delegação foram recebidos na ocasião pelo comandante da Marinha de Guerra de Moçambique, contra-almirante Eugênio Matuca. Abre-se uma brecha para algum conhecimento de parte a parte sobre algumas atividades de natureza operacional, a quanto vai a nossa Marinha de Guerra de Moçambique, quais são as atividades em curso e quais são as nossas perspectivas de crescimento e desenvolvimento nas nossas relações bilaterais. E essencialmente é isso.
E também esse desejo de estreitamento de relações de cooperação na área da marinha, fiscalização marítima, proteção dos ativos econômicos no mar. Por enquanto, interessa aos dois países operacionalizar o equipamento na fiscalização costeira das águas nacionais e também envolver as referidas embarcações no combate ao terrorismo. Como se sabe muito bem de que Moçambique agora está a investir, portanto, na indústria do petróleo e gás, e é um grande desafio para agora e para o futuro, para que efetivamente possa ter mais capacidades de repelir qualquer ação inimiga e proteger os seus ativos, e não só os ativos patrimoniais do Estado moçambicano, mas também de todos os investidores interessados nessa área de gás e petróleo. Ambas delegações visitaram as instalações da Marinha de Guerra de Moçambique e o comando do ramo. Oficiais, outrora afetos ao comando do ramo do Exército das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que passaram recentemente a situação de reserva, despedem-se dos colegas da trincheira. Este é o momento de exibição das marchas militares que visam essencialmente recordar aos reservistas os seus primeiros passos nas fileiras das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Para além deste gesto, o comando do ramo do Exército preparou e ofereceu aos oficiais na reserva um almoço de confraternização. Dirigindo-se aos oficiais na reserva, o chefe do Estado-Maior do ramo do Exército, Brigadeiro Antônio Xavier, disse o seguinte: este ato simplesmente é para sentarmos juntos naquilo que podemos considerar de última refeição juntos. Porque a fase em que passaram agora não tem uma dedicação, portanto, presença diária, não vamos ter aquela oportunidade de estarmos juntos na mesma mesa. A reserva é como numa equipa de futebol, aqueles que sentam na bancada, né? A qualquer altura poderá ser dito treino para entrar. Isso vai depender das circunstâncias e das exigências. A festa foi abrilhantada pelo Grupo Cultural do Ramo do Exército, que levou alguns reservistas a dar o gosto à cintura. Os que permanecem resignam, pois sabem que é algo benéfico e merecido. Há, inclusive, um detalhe que não deve esquecer: a pessoa que passa a reserva apenas desvincula de um contrato profissional. Ninguém se separa dos amigos e muito menos da profissão que abraçou. Por isso, continue a contar conosco nessa nobre missão da defesa da pátria e da soberania. Refira-se que a cerimônia de passagem à situação de reserva destes oficiais decorreu há dias no Quartel-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, em Maputo, e foi dirigida pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Almirante Joaquim Rivas Mangrace. Vamos agora conferir uma mensagem que nos chega a partir do Batalhão de Infantaria de Chimoio, onde os militares que passam a situação de reserva endereçam uma mensagem de continuidade e força a todos que se encontram no combate ao terrorismo. Ordem de serviço número 064, chefe do Estado-Maior-General, /025.23/2022, série U. Assunto: passagem à situação de reserva. Dias depois da cerimônia central à vida no quartel-general, da passagem à reserva de militares que tenham atingido o tempo de serviço e de idade nas Forças Armadas, chegou a vez do Batalhão de Chimoio prosseguir com o ato que foi dirigido pelo respectivo comandante
Tenente-Coronel Lucas Upindi, que no seu discurso reconheceu a coragem dos oficiais e sargentos que passam a outra vida fora da farda militar. Aos oficiais e sargentos que hoje passam a reserva, fazem parte dos melhores filhos desta pátria, que assumiram cedo o compromisso de defender a independência nacional, a soberania e a integridade territorial, enquanto dever sagrado e honra de todo cidadão moçambicano. No mesmo diapasão, os reservistas esgrimiram em mensagem do quão foi trabalhar nas fileiras, situação que os levam a dizer sai com sentimento de missão cumprida. Neste momento, dizemos adeus, colegas, mas não adeus eterno. Não eterno porque vamos sair do quartel, mas continuaremos pronto para defender a pátria do herói sempre que necessário. Por conseguinte, a nossa reportagem colheu os sentimentos de Tenente-Coronel Peter Lucas, Capitão Carlos Cambora e Intendente Timóteo Xinguema, que deixaram agradecimentos e desafios para os que ficam no ativo. Meu conselho é esse: disciplina e dedicação ao comando. Em relação ao país, fidelidade. Agradeço mais uma vez tudo aquilo que aprendi de vocês. E aquilo que eu ensinei que está errado, por favor, deixar. Aquilo que acham de que o meu ensinamento Y vale a pena continuar com esse ensinamento para levar avante a tarefa de defender a pátria de heróis, que se chama Não foi fácil até a este momento, que me sinto neste momento, 46 anos de uma missão cumprida, uma missão longa, mas chegando a esta fase, me sinto muito contente. Coragem, dedicação e disciplina às ordens do comando. 17 anos de serviço, 56 de idade, ainda sou muito jovem. Agora estou a sair no Teatro Operacional Centro, em missão de serviço. A mensagem que eu deixo, principalmente na classe dos sargentos, abraçar a nossa tarefa, sem cansar de dia à noite, para conseguir atingir a data que eu estou a concretizar hoje. Refira-se que passam a situação de reserva todos os militares que atingem o limite de idade e tempo de serviço estabelecido pelo Estatuto do Militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Sargentos e praças do Comando do Exército instados a dominar o processo administrativo das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O chefe dos Serviços de Gestão de Oficiais no Comando do Exército, Tenente-Coronel Belmiro Chambal, considera que reserva é a situação que transita o militar do quadro permanente depois de atingir o limite de idade estabelecido por lei. O regime de voluntariado tem duração mínima de 2 anos e máxima de 8 anos. O que significa que todo militar que opta por permanecer nas Forças Armadas, ele deve ficar no mínimo 2 anos. Depois disso, cumpridos 2 anos, é que pode decidir se quer continuar nas Forças Armadas ou ir para casa. Cumpridos 8 anos, que é o tempo máximo de permanência no regime de voluntariado, o militar tem a prerrogativa de ingressar nos quadros permanentes, mas não é automático. Ele deve requerer para poder ingressar nos quadros permanentes. Os militares dos quadros permanentes podem estar na situação de ativo, reserva ou reforma. Para o gestor de quadros no Comando do Exército, tal varia de patente para patente, tendo reiterado ainda que é o dever de cada militar conhecer todos os procedimentos de passagem à reserva. A passagem à situação de reserva depende ou varia de patente para patente. Por exemplo, os oficiais generais passam a reserva para o caso de Sua Excelência General do Exército. Passa a reserva quando completar 65 anos de idade. O tenente-general também passa a reserva quando completa 65 anos de idade. O major-general passa a reserva quando atinge 64 anos. E os brigadeiros quando completam 63. Na classe dos oficiais superiores,
O coronel passa a reserva quando completar 60 anos. O tenente-coronel com 58, o major 56 e os oficiais subalternos com 52 anos de idade. Na classe dos sargentos, o intendente passa a reserva com 58 anos de idade, o subintendente com 55 e as demais patentes de Furriela, primeiro sargento, com 52 anos de idade. Na classe dos praças, os cabos passam a reserva com 50 anos de idade e o soldado com 48. Também existem condições especiais para a passagem à reserva. A título de exemplo, os coronéis que tiverem completado no mínimo 32 anos de serviço, eles podem ser passados à situação de reserva. Estando na reserva, quando a instituição militar precisar dos serviços de um determinado militar na reserva, ele pode ser solicitado para vir prestar serviços nas Forças Armadas. A reserva tem duração de 6 anos. 6 anos depois, o militar na reserva deve passar à situação de reforma. Durante a situação de reforma, o militar recebe a pensão de reforma e cessa a recepção do vencimento. Enquanto o militar estiver na reforma, já não pode, à luz da lei, desempenhar funções militares. Após a passagem à situação de reforma, se o militar tiver cumprido, se o militar tiver 35 anos de serviço, ele passa a reforma e o salário e a pensão de reforma será igual ao vencimento que vinha oferindo no ativo. O militar que tiver passado a reforma sem completar os 35 anos de serviço, a sua pensão poderá sofrer uma ligeira redução devido ao não completamento dos 35 anos de serviço. Tal acontece numa altura em que, em todo o país, centenas de quadros de exército, entre sargentos e oficiais, passaram à condição de reserva. Continuamos com a atualidade informativa das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e desta feita rumamos para a província de Manica, onde militares e civis em Chimoio foram capacitados na área de saúde materno-infantil. A JHPO, uma organização norte-americana parceira das Forças Armadas de Defesa de Moçambique na área de saúde militar, juntou militares e civis no quartel de Chimoio para uma formação destinada a mais mentoras que servirão às comunidades locais na sensibilização de mulheres a aderirem aos serviços de saúde materno-infantil, segundo explica Maria Angélica Joaquim, dos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Ação Social de Chimoio, por sinal, a oradora. Quero dizer que mais mentoras são mulheres, né, selecionadas para ser exemplo na comunidade, mesmo na unidade sanitária. Então, foram selecionadas para ajudar as outras mulheres que vivem HIV, no sentido delas iniciarem o tratamento, primeiro fazerem um teste, aceitarem os seus resultados e depois disso serem incentivadas a iniciar o tratamento. Vão trabalhar com as crianças daquelas mães HIV positivas, sendo elas positivas ou mesmo negativas, e suas famílias. Para a técnica de saúde materno-infantil do Hospital Militar de Chimoio, Furiel Saugina Machava, a formação contribuiu positivamente olhando pela sua mais-valia, porém ajudará no cumprimento das metas traçadas como um desafio. O nosso desafio está muito mais para as metas e para mães que estão grávidas, nesse caso, para poderem se prevenir da doença, e também nós temos que aconselhar aquelas mães para poder abrir as fichas pré-natal durante os seus 3 meses, porque se forem abrir a ficha pré-natal com os 9 meses, enquanto aquela mãe é seropositiva, pode já transmitir
transmitir a doença para a criança. Então esse é o nosso grande desafio que nós temos que trabalhar com essas mães na comunidade. Por isso que nós precisamos das mães mentoras para nos ajudar, para poder fazer essa visita na comunidade e fazer a chamada preventiva. Já as participantes da capacitação mostraram-se munidas de ferramentas com vista a dar o seu contributo ao grupo-alvo e afianção. Que nós estamos a vir em massa, com conhecimento e também para aprender com a comunidade. Então estamos a vir com os conhecimentos que nós fomos capacitados, já estamos preparados com habilidades para poder ensinar, aconselhar na adesão ao tratamento. Aproveitei muito nesta formação. Eu, como enfermeira, trabalhar diretamente com elas, com as mães mentoras, uma vez que antes não tínhamos, e como trabalhar diretamente com os líderes da comunidade. Uma forma de trazer as mães, puxar as mães, aumentar o fluxo na nossa unidade sanitária. De referir que a formação que aconteceu no quartel de Chimoio teve a duração de 2 dias. Campanha de pulverização das instalações da Marinha de Guerra de Moçambique marca as celebrações do Dia da Luta contra a Malária. A efeméride serviu também para a consciencialização dos efetivos do ramo para o fortalecimento das medidas de higiene coletiva. O Centro de Saúde Naval da Marinha de Guerra de Moçambique promoveu uma campanha de pulverização das suas instalações, concretamente as cobertas masculina e feminina, no intuito de garantir uma boa saúde aos militares. A campanha incide concretamente nas doenças de origem hídrica, como os casos da malária e da cólera, que constituem grande ameaça à saúde pública, daí os esforços visando conter a sua propagação. Todas as unidades da Marinha de Guerra de Moçambique têm a instrução de realizar atividades de combate de focos de reprodução, focos de proliferação do mosquito causador da malária. Últimas considerações a deixar. Vamos apostar na limpeza diária, que não esperemos especialmente ou unicamente no dia que se celebra o combate à malária. Também apostemos no uso da rede mosquiteira, que é um produto de baixo custo de aquisição. Não só anualmente beneficiamos-nos daquilo que é o bônus cedido pelo Ministério de Saúde, cedido a partir do Departamento de Saúde Militar para os militares. Usemos sempre que possível a rede mosquiteira para a prevenção da malária. A campanha tem por objetivo eliminar os focos de reprodução e propagação de mosquitos, além da descontaminação de focos que facilitam a sua propagação. Na presente campanha de higienização das instalações da Marinha de Guerra de Moçambique, implementada sob o lema contribuindo na resiliência e qualidade da vida no combate à malária. Arranca o 11º curso de prestadores cívicos no Centro de Instrução Básica de Montepuez. O objetivo é melhorar o mecanismo e a qualidade dos instrumentos naquele centro. O Centro de Instrução e Formação de Montepuez registrou recentemente a entrada de mancebos. Para dar início à formação, o comando do referido centro considera que as condições estão criadas para o arranque do 11º curso de prestadores do Serviço Cívico de Moçambique e afirma que o objetivo principal é o aumento da capacidade de formação dos instruendos. Sobre as condições para o arranque do 11º curso, estão criadas. Através do Comando Central, temos recebido o material, já recebemos o primeiro lote de material, que vai assegurar o 11º curso de Instrução Básica de Formação de Prestador de Serviço Cívico de Moçambique. Temos um desafio de aumentarmos a nossa capacidade de formação dos instruendos em termos de matéria de administração e em termos de condições. Para os mancebos, apesar do processo não ter sido fácil, a defesa da pátria soou mais alto. O processo foi muito difícil, mas conseguimos e fico feliz por estar aqui. E o meu objetivo de estar aqui é para defender a pátria. E sensibilizar, fortificar os outros irmãos jovens que estejam lá em casa para poderem vir cá, para podermos unirmos as nossas forças para combatermos e servirmos a nossa pátria, o nosso país,
que é Moçambique. Zaida Fazenda, uma das jovens selecionadas para a formação no Centro de Instrução, fala do processo de integração no presente curso. Comecei a concorrer em 2020, em agosto. Ano passado não me chamaram, esse ano fui sancionada para vir fazer a expensão. Fiz a expensão médica, passei em todos os procedimentos, né, até a expensão, né, fiz exercício e tudo mais e consegui entrar. E não foi fácil para estar aqui, na verdade. E desistir para mim não foi a solução, eu sempre quis ir atrás dos meus sonhos e graças a Deus consegui, hoje estou aqui. A instrução básica do 11º curso de prestadores no Centro de Instrução e Formação de Motepuez teve início esta semana. Militares das FADM efetuam obras de reabilitação do Comando da Marinha de Guerra de Moçambique. São obras de requalificação que incluem a pintura e certas reparações a nível das infraestruturas do comando-sede. Tem por objetivo a criação de um ambiente acolhedor para os militares durante a sua atividade laboral, além do aquartelamento. O processo estende-se ao Centro de Medicina Naval, que já está também a beneficiar de melhorias a nível de pintura. Essa iniciativa surge da necessidade de revitalizarmos as nossas unidades. Vimos que durante muitos anos muitas ficaram, não digo que esquecidas, mas tivemos se calhar outros objetivos e foram ficando estes objetivos de pintura, de requalificação um bocadinho para trás. Então neste momento a nossa ideia é revitalizar, os nossos esforços estão para isso, estão para aí virados, para revitalizar as nossas unidades e subunidades. Não só em pintura, mas noutros pontos também. A chefe da repartição de logística do Comando da Marinha de Guerra de Moçambique, capitã de mar e guerra Iris Sichonzo, considera que as obras de requalificação e pintura das infraestruturas vai abranger igualmente as bases e subbases navais da Marinha de Guerra de Moçambique que se estendem pelo país. E desta forma, colocamos o ponto final à presente edição do Antena de Soldado. Para mais atualidades do setor da defesa, acompanhe as nossas redes sociais. Até à próxima edição. Fique bem.